Muito bom dia, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Estamos aqui para a meditação da palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó piedoso Deus, nos ajude a entender Tua vontade, para que todos nós venhamos saber como viver bem nesta vida e na Tua presença, com a Tua comunhão. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui hoje com uma meditação que já falamos uma outra vez, mas nós vamos falar mais uma vez, porque há uma necessidade tamanha de ensinar e passar isso para o povo, tanto o povo que serve a Deus, que está dentro da igreja, como o povo do nosso dia a dia. Nós temos visto nas pessoas a ansiedade, a perturbação, a falta de paz. É algo muito sofredor. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre isso. O Espírito Santo e a paz. Somente se há paz dentro, no interior, quando se há comunhão com Deus, quando há comunhão com o Espírito Santo, aí a gente tem paz. Pode ao nosso derredor estar turbulento, pessoas às vezes até nos incomodam e incita momentos de, vamos falar assim, de uma maneira maleável, querendo nos irritar. Mas quando você está na comunhão com o Espírito Santo, no Espírito, quando você tem paz, você continua inerte, ou seja, você continua intacto, melhor dizendo, a palavra correta. Você fica intacto naquela paz. As pessoas falando isso, tentando chatear você, tirar você, mas você dentro. Por mais que no momento você esteja no trabalho, muita correria, mas dentro há paz. Há um sossego na sua mente, no seu espírito. Vamos falar sobre isso nessa manhã. A palavra de Deus no Evangelho de João, o Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. O Evangelho que o apóstolo João escreveu, capítulo 16, versículo 33. E conclui Jesus com a palavra dele: mas em mim tenhas paz, eu venci. Vamos falar de 5 pontuações e vamos falar de uma maneira um pouco que apressada para ganhar tempo, para não ser muito extensa essa meditação. Primeiro, a paz é recebida em uma entrega de aliança com Deus. Quem não tem compromisso com Deus não assume uma aliança de compromisso, de se regrar para obedecer a palavra de Deus. Sabe de uma coisa, meu querido e minha querida, meu amigo, minha irmã? A pessoa pode até estar dentro de uma igreja, mas você não vê os frutos da paz no comportamento daquela pessoa. Porque está até dentro de uma igreja, é até bom porque está ouvindo a palavra de Deus, mas isso não é sinônimo de viver uma entrega e um compromisso com Deus. A entrega e o compromisso com Deus, o sinônimo disso é de uma pessoa na sua conduta, de caráter, de paz, pelos seus comportamentos, pelo seu procedimento. Aí você vê uma pessoa que verdadeiramente tem compromisso com Deus. Então, em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz o seguinte a respeito dessa paz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti.
O contexto todo começa do versículo 1 de Isaías, e o contexto é todo o capítulo, falando sobre a confiança na proteção divina. Esse é todo o contexto. Falamos só um versículo de forma isolada, mas estamos ensinando, mostrando o significado desse texto pelo contexto. Então, é isso. Então, quando se há uma entrega total da vida da pessoa, Deus conserva a pessoa em paz. Vamos para a segunda pontuação. O Espírito Santo em nós, não há lugar para perturbação e nervosismo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, vive em uma vida de propósito com Deus, a pessoa tem os momentos de turbulência, mas a pessoa, ela se contém, porque nela está o Espírito Santo. Ela não é uma pessoa perturbada, nem tem nervosismo. Nós temos visto no nosso setor de trabalho, em outros cantos, a gente está fazendo alguma coisa aqui, ocupada, e a pessoa vem perturbada, vem cá, olha isso aqui. Aí a gente que tem o domínio, está ali concentrado com Deus, sim senhora, só um instante, por favor, pois não, e a gente vai controlar aquela situação. Mas temos visto pessoas, quando não tem a paz, ela é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que não tem autocontrole dos seus temperamentos. Vamos ver isto no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aí o contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre regozijar e oração. Então, quando você vive debaixo do poder de Deus, com sua vida entregue na obediência a Deus, coloca toda a sua confiança em Deus, então você não anda ansioso, não há lugar para ansiosidade, não há lugar para você ficar nervoso. Por quê? Porque você confia em Deus, então sua vida está em paz, seu coração e sua mente. É isso que precisamos aprender. Vamos para a terceira pontuação. Deus tem preparado essa paz aos seus servos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha só o que diz, aí nós vamos ter esse comentário. 29, versículo 11, diz o seguinte. 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos falar do contexto, começa do versículo 1 até o último versículo 32 do capítulo 29 de Jeremias. Aqui Deus estava falando por meio de Jeremias, uma carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Os povos de Deus estavam presos ali, cativo na nação da Babilônia. Por quê? Por causa que tinha desobedecido a Deus. E começaram a vir colher o quê? O que plantou. Então Deus permitiu que o rei de Babilônia prendesse. E ali Deus usando Jeremias, o que vai acontecer? Eu tenho algo para vocês. Eu tenho um propósito. Quando vocês se voltarem para mim, eu tenho a paz. A paz que vocês querem. O fim que vocês querem para a vida de vocês, que é uma vida de vitória e de descanso. É assim que Deus faz, que Deus tem e quer para a pessoa que vive uma vida, não tem paz, é uma vida que está sofrendo, vive por viver, mas Deus tem propósito, Deus tem uma paz e tem um fim maravilhoso para a vida de todos aqueles que entregam
toda a vida, confia e descansa em Deus. Deus tem a paz que todos nós precisamos para viver aqui e por final a vida eterna. Vamos para a quarta pontuação, e já estamos finalizando, falta só mais uma, a paz de Deus. Deus, por meio do seu Filho, no Evangelho de João, que João escreveu, capítulo 14, versículo 27, ele fala sobre esta paz, que é de Deus. A paz que verdadeiramente é de Deus, do interior, do poder de Deus, é que nos faz ter uma paz forte, uma paz que a gente verdadeiramente temos descanso na nossa mente e somos uma pessoa firme de espírito em Deus, em ter um refrigério, em ter uma tranquilidade no nosso interior. Vamos ler o versículo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, esse contexto aqui todo desse versículo que nós lemos, Jesus falando sobre confortar os discípulos, porque Jesus havia dito para eles: já chegou a minha missão, já estou concluindo e vou agora para o meu Pai. Mas aí Jesus aqui consolou: mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, ele estará convosco para transmitir a mesma paz com a qual vocês vivem comigo. Então, a minha paz não vai ser igual à do mundo, vai ser a do Espírito, o Espírito Santo, que ele diz que viria o Consolador. Então, todos aqueles que fazem aliança com Deus, que recebem o Espírito Santo, entendem o que nós estamos a falar sobre essa paz interior por meio do Espírito Santo. Vamos concluindo com a quinta pontuação, que fala sobre: se eu me inclinar para as coisas do Espírito, aí sim teremos a paz. Mesmo a pessoa servindo a Deus, mesmo estando em uma igreja, nós temos que vigiar o nosso interior para se inclinar para as coisas do Espírito, porque vamos ter paz andando na obediência da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. O contexto, o apóstolo Paulo falando do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Esse é todo o contexto desse versículo de forma isolada, que falamos sobre aqueles, como ter a paz, como conservar a paz. Então, o apóstolo Paulo diz que quando você está em Cristo não há nenhuma condenação. E quando você está andando no Espírito, aí você pende para a vida e paz. Então é tudo o que Deus quer para todos nós. A paz dele dentro de nós, que essa excede todo o entendimento. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, em nome de Jesus, nos ajude a todos nós entender que quando temos toda a nossa vida em Ti, meu Deus, e aí o Espírito Santo vem sobre nós, e quando nós andamos no Teu Espírito, no Teu temor, essa paz reina, por mais que esteja ao nosso derredor, turbulência, aflições, mas a graça e a consolação do Espírito Santo nos ajuda a nos controlar em paz e vencer a cada situação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, até a próxima, se assim Deus nos permitir.